queridos alunos do Escola Enem. Eu me chamo Tasso Ivo, sou geógrafo, mestre em desenvolvimento e meio ambiente e atualmente aluno do doutorado em geografia na Universidade Federal do Ceará. Nós estamos aqui no canal Escola Enem. Depois você se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, no Instagram e nas demais mídias sociais. Bem, hoje a nossa aula será de geografia e o tema escolhido será solo. Desde então, nós vamos compreender o conceito de solo e os fatores e processos de formação do solo. Vamos lá. O solo ele é constituído basicamente por 4 componentes principais em todos os seus estados, tanto no estado sólido, que corresponde aos minerais e à matéria orgânica, no estado líquido, que corresponde à água, e no estado gasoso, que corresponde ao ar. Trazendo uma definição segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, os solos são corpos naturais, tridimensionais, dinâmicos, constituídos por frações sólidas, líquidas e gasosas que recobrem todo o manto superficial dos continentes e, eventualmente, podem ter sofrido interferências do homem. Dukoshayev foi o primeiro grande estudioso do solo. Ele foi o primeiro a observar a interação e a integração de todos os componentes ambientais. Ele percebeu que este elemento natural, denominado de solo, refletia fielmente toda essa integração desses elementos. Posteriormente, Genie, em 1941, formulou uma equação que ficou mundialmente conhecida para a definição de solo, onde ele vai definir que o solo ele é função do clima, dos organismos vivos, do material de origem, do relevo e do tempo. O solo, esses inúmeros fatores de formação do solo, eles vão estar influenciando as características do solo. Vejamos o clima. O clima vai influenciar basicamente com 2 elementos principais, a temperatura e a umidade, onde esses 2 elementos vão estar interferindo basicamente nas reações de formação do solo, ou seja, nas reações pedogenéticas. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que nas regiões mais próximas à linha do Equador e nas regiões intertropicais, as reações pedogenéticas vão ser até 3 vezes mais rápidas do que em regiões temperadas, devido a essa maior abundância de água e de elevadas temperaturas. Os organismos vivos vão estar influenciando basicamente na diferenciação dos perfis do solo, ou seja, na diferenciação daquelas camadas que compõem o solo. Como, por exemplo, as minhocas. As minhocas pegam materiais que estão mais lá nas profundezas, nos horizontes subsuperficiais do solo e acabam trazendo para os horizontes mais superficiais. Mas também podemos destacar outros organismos vivos que também influenciam nessa diferenciação dos perfis do solo, como os micro-organismos que ficam presentes dentro do solo, as plantas e o próprio homem, que vai influenciar basicamente nas perdas do solo. O material de origem, ele vai remeter basicamente a quais nutrientes eu posso encontrar no solo, por exemplo. Ele vai estar refletindo na composição química e mineralógica daquele solo. Também vai estar resultando na estrutura das rochas, também vão estar influenciando, por exemplo, na porosidade ou na permoporosidade daquele solo. E por fim, uma outra característica do material de origem na formação do solo seria a própria resistência daquele material aos processos intempéricos e também aos processos pedogenéticos. O relevo, basicamente, vai estar influenciando na dinâmica da água. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que quando a água encontra a superfície do solo, basicamente ela pode fazer 2 movimentos.
o movimento de infiltração, onde ela vai fazer a lavagem ou a lixiviação do solo, ou o movimento de escoamento, onde ele vai estar carregando, levando esses nutrientes e minerais para outras regiões, que porventura poderão formar colúvios, que são essas concentrações de minerais ou de sedimentos próximo a outras regiões. O tempo, ele é um desses elementos que não adiciona muitas coisas ao solo. Ele vai estar atuando basicamente na espessura do solo. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que solos com grande espessura, muito provavelmente, são solos muito mais maduros. Eles já sofreram a ação muito mais prolongada do tempo. Ao passo que solos mais rasos vão ser ou vão apresentar uma idade mais jovem. Inclusive, alguns serão conhecidos como neossolos, ou seja, solos jovens. E o que seriam, afinal de contas, os processos pedogenéticos? Antes de falarmos dos processos pedogenéticos, é importante conhecer o conceito de pedogênese. Pedogênese nada mais é do que o processo de formação do solo, certo? E para isso existem inúmeros termos das mais variadas nomenclaturas para determinar os processos de formação do solo. Dentre eles podemos citar a eluviação, a iluviação, a descalcificação, a decomposição, tá certo? Mas segundo Simonson, eu vou trazer para vocês apenas os 5 principais processos de formação do solo. Aqui seriam as adições, que remetem a qualquer material externo ao solo que é incorporado ao solo. As remoções, que remete às perdas que aquele solo vai estar sofrendo ou sendo provavelmente por causa da água. Também as translocações, que as translocações remetem a movimentos verticais que esses nutrientes fazem dentro do próprio solo. Por exemplo, uma concentração de argila que estava no horizonte mais superficial, com a entrada de água, ele se desloca ou se transloca para um horizonte mais subsuperficial, que seriam os horizontes B, por exemplo. E por fim, as transformações, que as transformações seriam um elemento mineral X sofre reações químicas, passa por alguns processos químicos e se transforma em um elemento mineral Y. Então, esses seriam os 4 principais processos de formação do solo. E como esses processos vão estar influenciando nos tipos de formação de solo? Certo? Existem também inúmeros tipos de formação de solo. Certo? Neste momento, no próxima imagem, a gente vai conseguir visualizar os 5 principais tipos de formação de solo. Eu trago dentre eles a podisolização, a latossolização, também conhecido como laterização. Nesses 2 processos de podisolização e de latossolização, eles ocorrem em ambientes com elevada precipitação e baixa evapotranspiração, o que vai gerar uma lavagem, uma lixiviação dos solos que acontecem nessas regiões de intensa precipitação. Por exemplo, na região amazônica, grande parte dos solos são formados pelo processo de latossolização, ou seja, os solos sofrem extrema lavagem, certo? Que esses solos vão cada vez ficando mais pobres. Certo? Então, o processo de latossolização, ele vai ocorrer várias remoções dos nutrientes. Então, o principal processo de formação do solo na latossolização seria a remoção. Mas nós também temos a podisolização. Assim como a latossolização, a podisolização vai acontecer em áreas com elevada precipitação. No entanto, não são tão grande a quantidade de águas meteóricas quanto na latossolização, o que vai gerar concentrações
de alguns nutrientes no próprio solo. Por exemplo, alguns nutrientes que se encontravam no horizonte A, eles passarão para o horizonte B, tá ok? A gleisação. Este outro tipo de formação de solo ocorre em áreas ou regiões onde ficam temporariamente alagadas ou permanentemente alagadas. E estes ambientes de condições anaeróbicas vão gerando, por exemplo, a redução do ferro, que vai estar tons mais escuros, esverdeados aos solos, tá? Por isso o processo de gleisação. O processo de calcificação e de salinização, ele vai acontecer em ambientes onde a gente encontra uma baixa precipitação e uma elevada pluviosidade, como por exemplo as regiões áridas e semiáridas. No entanto, para diferenciar o processo de calcificação, nós encontramos uma grande concentração de carbonatos, de cálcio, de magnésio, que enquanto na salinização, os nutrientes mais encontrados são os sais, por exemplo, de sódio, o Na, tá certo? E agora a gente vai para a próxima imagem, onde nós vamos resolver algumas questões que eu selecionei do Enem. No Enem de 2011, a questão número 6 do Caderno de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, ela trazia a seguinte questão. Ela mostrava este gráfico, onde a gente consegue identificar várias zonas climáticas, né, e alguns tipos de vegetação que se encontram nessas zonas climáticas, e os tipos e a quantidade de alteração da rocha. Bem, vamos ao enunciado. O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação de solo. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos importantes fatores de pedogênio, pois nas áreas, letra A, de clima temperado ocorre alta pluviosidade e grande profundidade de solos. Voltemos ao gráfico. Na zona temperada é onde a gente encontra a vegetação de estepe e zona de podisolização e tundra. Nós observamos que essa região, o manto de alteração, ele é pouco profundo e não muito profundo, como diz a alternativa letra A. Então vamos para a alternativa B. Nessas áreas tropicais ocorre menor pluviosidade. Opa, a gente já falou que nas áreas tropicais ocorre a maior pluviosidade. Vamos para a outra alternativa. Letra C. Nessas áreas de latitude em torno de 30 graus ocorrem as maiores profundidades de solo. Pode ser, visto que há maior umidade. Vamos deixar essa alternativa de lado, mas vamos para a alternativa D. Nessas áreas tropicais, a profundidade do solo é menor. Opa, vamos olhar novamente para o gráfico. Nas áreas tropicais, encontramos a floresta tropical, onde observamos que a profundidade de alteração da rocha é bastante elevada. Então, esta alternativa D está errada. E por fim, a alternativa E. Nas áreas de menor latitude, ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos. Voltemos ao gráfico. Nós podemos observar que nas zonas de menores latitudes estão as florestas tropicais, o que ocasionando, de acordo com o gráfico, um maior manto de alteração das rochas. Portanto, esta alternativa E está mais correta do que a alternativa C. Passemos para a próxima questão. No ano de 2013, o Enem trouxe a seguinte questão no seu caderno de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Os dois principais rios que alimentavam o mar de Aral, Amudarya e Siddhartha mantiveram o nível e o volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para a irrigação, acarretando redução drástica do volume de tributárias do Mar Aral. Foi criado na Ásia Central um novo deserto, com mais de 5 milhões de hectares,
como resultado da redução do volume em água. Vamos à questão. A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência da item A, erosão, item B, salinização, item C, laterização, item D, compactação e item E, sedimentação. De todos esses processos descritos no enunciado, podemos descartar logo de cara a laterização, pois a laterização ela ocorre em áreas onde temos elevada precipitação, então já está fora. A laterização é a mesma da latossolização, né? Vocês se lembram que eu já falei isso daqui hoje. E a erosão não é um processo de formação de solo, é um processo de degradação do solo. A compactação e a sedimentação também não vão estar formando o solo, elas são outros tipos de processo. Então, neste caso, essa intensa interferência humana provocou essa área desértica em decorrência da salinização. Como bem já falamos, a salinização ela vai ocorrer em áreas áridas e semiáridas, pessoal. Vocês não se esqueçam disso, onde a precipitação ela é menor do que a evapotranspiração. E isso vai estar gerando essa concentração maior de sais, que por consequência vão estar gerando uma área desértica. Agora, nós vamos discutir um pouco sobre manejo e conservação de solo. O professor Tricart diz que o primeiro passo, ou o passo inicial para o desencadeamento de processos erosivos se dá com a retirada da vegetação. A partir de então, diversos processos erosivos são desencadeados, como a erosão ocasionada pela água da chuva, como a erosão causada pelos ventos, e assim o solo ele vai ficando exposto às intempéries do clima. A degradação, nos últimos séculos, ela tem, sobretudo a degradação do solo, tem ganhado bastante evidência. Tanto que, mais recentemente, a ONU disse que cerca de 6 milhões de hectares de solo aráveis são perdidos por ano no mundo. Vejam como é grande a quantidade de solo perdido, tá certo? Essa degradação ambiental, quando ela ocorre em algumas áreas, elas podem chegar a níveis extremos. Mas o que seria a degradação ambiental? Vale salientar nesse momento que degradação ambiental remete a perdas, a alterações negativas naqueles ambientes. Ou seja, perdas de solo e alterações que vão estar influenciando negativamente naquele solo. Em algumas áreas, inclusive aqui no Brasil, essa degradação ambiental chega a níveis extremos. Quando essa degradação ambiental se dá em ambientes áridos, semiáridos e subúmidos secos, temos o efeito da desertificação ou fenômeno da desertificação, que nada mais é a degradação ambiental nestes ambientes áridos, semiáridos e subúmidos secos, ocasionado tanto por mudanças climáticas quanto por a interferência humana, certo? No Brasil, extensas áreas estão susceptíveis aos efeitos da desertificação, sobretudo a região nordeste do Brasil, devido ao seu clima semiárido. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade, existem alguns núcleos de desertificação no Ceará. Dentre eles podemos citar o núcleo de desertificação da região dos Inhamus, o núcleo de desertificação da região do Médio Jaguaribe e o núcleo de desertificação da região centro-norte, ali perto de Irauçuba e Sobral. Certo? Para tanto, eu trouxe algumas questões que vão estar tratando também dessa temática um pouco mais na frente. Mas, devido a esse efeito da degradação, nós temos também que salientar que existem diversas técnicas que vão estar ajudando na conservação daquele solo. Existem mais diversas técnicas e praticadas de maneiras milenares. Um exemplo prático e simples disso são os cultivos em terraços feitos na Índia há mais de 1000 anos. Um outro exemplo é o cultivo em terraços, como vocês vão ver na imagem a seguir. O cultivo em terraço ele vai estar diminuindo
a ação e o efeito da água naquela vertente. Vocês percebem que esses cordões verdes na imagem superior no canto esquerdo, esses cordões verdes vão estar diminuindo a ação, né, erosiva da velocidade da água naquela vertente. Eles vão estar barrando os nutrientes e assim a gente diminui os efeitos da degradação. Uma outra técnica de conservação de solo é o consórcio de culturas, né, ou cultivo consorciado. Como vocês podem ver na foto do canto superior direito, ali existem diversas culturas. Dentre elas, a gente pode identificar o feijão, o milho, o coqueiro. E o que elas vão estar ajudando na cobertura do solo? Porque sempre vai ter algum tipo de cobertura naquele solo. Aquele solo dificilmente ele vai estar exposto. Vocês podem observar que o milho já foi colhido, mas ao mesmo tempo o feijão ainda está, eles deixaram o feijão e a palha do milho vai estar servindo como cobertura morta ou serrapilheira, como alguns chamam. E nessas duas figuras abaixo nós temos dois tipos também de manejo de solo, né? No caso da esquerda nós temos aqui o raleamento, onde a gente faz apenas a poda de algumas árvores, deixando diversas outras árvores sem retirada totalmente das árvores, e a gente pode observar nessas imagens como é o período seco e essa área no período chuvoso, certo? Agora vamos às questões. No Enem, as questões de degradação do solo, elas remetem basicamente aos manejos e aos tipos de técnica utilizado para a conservação do solo, como observaremos nas questões seguintes. No ano de 2010, o Enem trouxe a seguinte questão. Mostrou esse bloco diagrama e ele pede para que nós analisemos. O esquema representa um processo de erosão em encosta. Que prática realizada por um agricultor pode resultar em aceleração desse processo? Como a gente falou recentemente, existem diversas formas de você diminuir a ação do processo de erosão. Mas vamos às alternativas. Letra A, o plantio direto. Letra B, associação de culturas. A letra C, implantação de curva de nível. Letra D, aração do solo do topo do vale. E a letra E, terraceamento da propriedade. Ora, conforme mencionado, de todas essas alternativas, a que vai estar influenciando, acelerando o processo de erosão do solo é a alternativa D, que ele vai estar fazendo uma aração do solo, onde vamos estar revirando, inclusive retirando algumas vegetações daquele solo, sobretudo do topo do vale, onde vai estar sofrendo principalmente a ação da água, da chuva. O plantio direto, a associação de cultura, a implantação de curva de nível e o terraceamento, todas são técnicas de conservação de solo. Ficou claro, meus queridos alunos? Vamos à próxima questão. No ano de 2015, o Enem trouxe a seguinte imagem. Trouxe este mapa, onde ele espacializa alguns dos biomas brasileiros e especifica um problema ambiental. Mas vamos à questão. No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas características físicas e do modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica: letra A, desertificação das áreas afetadas. Letra B, poluição dos rios temporários. Letra C, queimadas dos remanescentes vegetais. Letra D, desmatamentos das matas ciliares. E a letra E, contaminação das águas subterrâneas. Ora, como nós já falamos, e podemos observar, o problema ambiental espacializado no mapa encontra-se quase que totalmente na região nordeste, que corresponde ao clima semiárido. Ou seja, este problema provavelmente vai estar se referindo à desertificação, que é aquilo que nós já falamos, meus queridos alunos. A degradação ambiental em terras, né, em áreas semiáridas, subúmidas, áreas semiáridas e subúmidas secas.
Então, a alternativa correta nesta questão seria a letra A. Ficou claro, meus amigos? Estaremos aqui na próxima aula. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram e nas demais redes sociais e se inscrever no canal. Muito obrigada e até a próxima!